Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jota, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, hoje eu vou contar sobre o dia que eu assisti Jurassic World. E rapaziada, que filme, hein? Pelo amor de Deus, eu subestimei. Eu não fui pro filme colocando tanta expectativa, mas de fato foi um grande filme. Então, como que é o filme? No início, eles estão tendo um treinamento de segurança pra, né, questão de escapar de dinossauros, perigos, etc. E o elevador deles, a máquina deles tem um problema porque eles sugam um pacotinho de Snickers que tava ali, jogado. Aí puxou, deu pau na máquina, ela deu problema. E a partir daí começou Jurassic World. Mas antes de tudo, eles fugiram, né? A galera fugiu, mas teve um cara que não conseguiu. E uma menina lá teve a chance de liberar ele, digamos assim, de só girar a chave e abrir. Mas ela não fez. E no final o cara foi morto por um dinossauro. Aí, né? Após isso, cortou, teve vinheta, tudo, e começamos o filme. Aí, beleza. Um cara que era da medicina, etc., tava em busca de remédios, né? De criar novos remédios que precisavam de sangue desses dinossauros e aparentemente o extrato do ovo deles. Eu vou chegar mais tarde nessa parte. E aí, ele chama essa menina que não liberou o cara. E, enfim, eles começam a conversar e tal. Ela tentou negar, né? Quer dizer, ela negou inicialmente de todas as formas, porque não era a área dela e etc. Mas aí, no final, ele ofereceu cerca de 10 milhões de dólares. Aí ela não resistiu. E então, com isso, ela começou a montar uma equipe pra ir junto, né? Porque já dois sozinhos não ia dar conta. E aí, beleza. Fez um plano com os caras ali, pra eles conseguirem ganhar mais dinheiro. Então, no final, o cara teve que oferecer 20 milhões. E aí, beleza. Foi um dos seguranças, um dos fortões, assim. E aí, cara alto, forte, todo musculoso, todo fibrado. E aí, beleza. Depois disso, foram falar com o outro cara da equipe. Ele tentou esse golpe de novo. Aí a moça foi lá e falou que já tinham aplicado aquele, que já tinham conseguido aplicar aquele golpe. Aí, beleza. Juntando gente. No final eles foram para uma expedição próxima ao Equador. O que eles foram fazer? Não sabemos. Mas é brincadeira. A gente sabe o que eles foram fazer, mas a gente não sabe por que o cara ficou tão assim animado a ponto de chegar perto, sair dos Estados Unidos e chegar perto do Equador. Entendeu? E aí, continuando. Enfim, quando eles estavam a caminho, eles estavam preparando as armas, né, que eles iam usar. E para coletar o sangue dos dinossauros, o que eles fizeram? Eles fizeram uma baita de uma agulha e colocaram uma arma que era para atirar a cerca de 10 metros de distância do dinossauro. E aí, acertou, sugou o sangue, o negocinho, a agulha ia voar e abriu um paraquedas para chegar até eles. E o cara tinha oferecido pra atirar. Só que a mulher ensinou não, né? Mostrou que ela era mais capacitada. Então, acabou que ela foi como atiradora. E aí, beleza, eles estavam avançando e tal. E do nada corta pra uma família que tava atravessando a rua. Era um pai, duas filhas, uma mais velha e uma criancinha. E o namorado mais velho. E aí, beleza. Eles foram atacados, né? Atacados assim, viraram o barco deles. E aí eles tiveram que ficar em cima do barco deitado. Era um barco
chegam, vão lá, salvam, e eles estão indo. E a família fica razoavelmente irritada, porque estão levando os caras pra uma missão arriscada, etc. E eles estavam correndo alguns perigos, chegando mais perto da ilha, muitos dinossauros atacando, etc. E a menina tinha a filha mais velha, tinha uma noção de navegação e tal. Então ela tava dando instruções pra galera lá tá na hora de voltar. E aí o dono do experimento foi lá, mandou ela soltar, ela não soltou e empurrou ele. Mas com uma batida ela escorregou e ficou segurando a ponta do navio, tipo um Mufasa, um Scar, e implorou por ajuda. O cara olhou nos olhos dela e deixou ela cair. E o namorado dela viu, pegou uma prancha pequenas, foi e saiu correndo e tal, e foi até ela. E com isso o pai e a irmãzinha dela também decidiram ir. E aí, beleza. Eles chegam lá na ilha. Aí eu não lembro quem foi exatamente, mais um dos pesquisadores morreu nesse meio do caminho. Aí beleza, chegaram lá, estavam levando os kits de salvação pra praia. E mais um foi morto, outra mulher dessa vez, não a mulher principal, mas outra mulher. E aí, depois disso, começaram as inspeções. E a outra família chegou em outra parte completamente diferente da ilha. E obviamente a filha mais velha chegou furiosa, né, querendo matar o cara. E falou isso pra família, eles começaram a andar em busca de sobrevivência, de sair da ilha, etc. E aí eles chegaram em um certo lugar que eles viram um dinossauro bebê. E a irmãzinha foi lá e pegou o dinossauro bebê, praticamente adotou ele. Ele pegou, falou que os caras iam comida. Aí espantaram ele de lá, mas aí na noite ele apareceu lá de novo, deu comida. Ele dormiu lá junto com eles e ela adotou ele mesmo, pôs ele na mochila e saíram andando. E aí beleza. Um namorado pisou num buraco e aí caiu. E aí foi todo mundo correndo, foi junto com ele. Inclusive o dinossaurinho pegou e saiu correndo. E aí eles continuaram caminhando. E eles avistaram um negócio que tinha um bote lá que eles iam procurar usar pra sair da ilha. Aí foram sair foi a menina, a filha mais velha, pra buscar o bote. E chegou lá e tal, e aí tava andando devagarinho, tinha um dinossauro perto dela. E ele chegou a rosnar pra ela. Chegou a rugir pra ela. Mas aí ele meio que se encolheu e saiu correndo. E aí ela olhou pra trás, tinha um T-Rex dormindo do lado dela. Mas aí assim ela continuou, entrou no lugar, foi pegar o bote. Obviamente ela tinha que ir sem fazer barulho pra não acordar o T-Rex, porque senão era um grande problema pra ele. E aí beleza, saiu arrasando. Mas ela teve a brilhante ideia de abrir o bote do lado do T-Rex. Aí beleza, acordou o bicho, eles saíram correndo. E aí quase morreram nessa. O bicho foi lá, derrubou o bote deles, aí jogou eles na correnteza. O pai conseguiu fugir, o namorado conseguiu fugir, a menina conseguiu fugir e a pequenininha tava lá, tentando fugir. Aí ela foi, tentou, conseguiu fugir, assim, no último segundo, um segundo a mais ela tinha sido comida pelo T-Rex. E aí desistiu e foi embora. Após isso, voltou pra galera pesquisadores de novo. E eles chegaram num vale cheio daqueles dinossauros pterodáctilos
juntaram na maleta e beleza, só faltava mais um. Aí, se eu contar, eles pegaram o sangue de um, enquanto eles estavam no mar. Que foi, por coincidência, o mesmo que o barquinho da família. Aí, continuaram, seguiram. E aí, eles acharam um ninho do dinossauro voador, que eles estavam perseguindo. E ele foi lá e começou a tirar o extrato de dentro do dinossauro. E aí, beleza. Quando ele tinha acabado, de tirar o negócio do ovo, da agulha do ovo, apareceu a mãe. Começou a atacar e tal. Aí ele, na loucura de salvar, quase perdeu o negocinho, a agulha. Aí, beleza, né? Ele foi lá cortou o cabo dele. Ele tava tipo no bungee jump. Ele cortou o cabo dele e ele caiu na água, sorte, morreu. E, por coincidência, o negócio caiu de paraquedas no lado dele. E aí, beleza. Chegou na hora, né, de ir embora pra casa. E aí guardaram na maleta e tal. À noite, que é quando o avião ia passar, eles foram procurando, de boa, tipo, perto do aeroporto. E, por coincidência ou não, encontraram essa família, a filha mais velha. A primeira coisa que ela fez foi chegar e perguntar: cadê ele? Aí a galera perguntou: ele quem? Aí o cara que tentou matar, sendo que o cara tinha falado pra mulher lá que não tinha derrubado ele, não tinha dado tempo de chegar. E aí ele apareceu armado, ele negou de todas as formas possíveis, mandou já ser rápido. E perto do helicóptero, da hora do helicóptero passar, apareceram alguns dinossauros e começaram a perseguir eles. Então eles acabaram se afastando, se escondendo, tentando fugir. Eles entraram meio que a família entrou meio que uma mercearia, não sei explicar muito bem. E eles e lá eles encontraram o dinossaurinho bebê que a menina tinha ficado pra ela. Aí agora ele tava lá de novo e o animal conseguiu por algum motivo entrar pelo teto, e a família entrou por um túnel subterrâneo que ia de ponta a ponta da ilha pra fugir. Eles não sabiam disso, eles só entraram no esgoto, na cabeça dele, não sei o que era, se era esgoto, o que era, por lá entraram. E aí, beleza. Depois que eles começaram a fugir, um dos caras lá, o cara bombadão lá, foi atrás deles, porque o helicóptero tinha aparecido. O helicóptero demorou a ver eles, né? E aí foram, resgataram todo mundo. Chegaram lá, o helicóptero tava indo embora, ligaram o sinalizador, o helicóptero viu. Quando estavam voltando, o T-Rex apareceu e comeu o helicóptero. E aí, beleza, agora eles tinham que mudar completamente de ideia e iam procurar um bot pra fugir. E aí, beleza, eles foram em direção ao bot, o dono do experimento pegou um jeep pra chegar antes e ir embora sozinho e deixar os outros se virarem. Aí, beleza, eles estavam indo, chegando. E aí, eles chegaram junto com o cara do Jeep. Só que o cara do Jeep foi atacado pelo T-Rex. E aí, beleza, eles foram atrás do bot, né? Eles tinham que apertar um botão pra abrir o portão e depois pra pegar o bot. E aí, foi a menininha, que foi a única que passou pela grade. E apareceu atrás dela, quem? T-Rex. E aí depois, beleza, abriu, pegou o bot e o grandão, bombadão, ele tinha prometido pra menininha que não ia deixar ela se machucar de jeito nenhum.
e o dinossauro começou a ir pra cima dela. Mas os T-Rex, né, pelo menos naquele filme, eles são atraídos por luz e cor. Então o cara ligou o sinalizador e foi levando o T-Rex na direção dele. E a menina, a mulher, lá no caso do experimento, doida, começou a gritar e gritar o nome dele. Aí ele sumiu e tal, eles pegaram um bote, foram indo e o dinossauro seguindo ele, e por alguma forma assim do além, ele saiu vivo do nada, chamou a atenção do bote, eles pegaram o bote, voltaram pra casa e é basicamente isso. Eu gostei muito. Tudo que eu falei aqui não se compara ao que você vai ver lá na tela de cinema, é muito superior. Mas é isso, rapaziada, muito obrigado, tudo de bom com vocês. Deixa seu like, se inscreve. E é isso, rapaziada, compartilha e falou!